Meu pai exigiu um casamento aberto, agora ele se arrepende de tudo, depois que minha mãe começou a dormir com outras pessoas. Meus pais se casaram quando eram muito jovens. Meu pai engravidou, minha mãe e seus pais os casaram. Meu avô conseguiu montar um negócio para meu pai em uma grande cidade e eles se mudaram logo após o meu nascimento. Minha mãe cresceu em uma cidade conservadora no sul, onde foi ensinada a ser uma esposa comportada. Mesmo depois de se mudar para a cidade grande, ela não socializava muito, não tinha amigos e nunca saía. Meu pai estava lá apenas para nos sustentar, sempre viajando a negócios. Sem ser um marido para minha mãe ou um pai para mim. Meu pai ganhava muito dinheiro, então nunca nos faltou nada. Enquanto eu crescia, eu me tornei a melhor amiga da minha mãe, conversávamos sobre tudo, eu a encorajava a fazer amigos e encontrar hobbies, e depois de anos incentivando, ela começou a frequentar um parque próximo e fez sua primeira amiga, uma treinadora de academia. Encorajada por sua amiga e por mim, ela decidiu se juntar à academia, conheceu mais pessoas lá e começou a ter uma vida social. No entanto, ela continuava me contando tudo. Acho que a nova secretária do meu pai deu a ele a ideia, mas ele pediu um casamento aberto para minha mãe há quase um ano. Ele disse que não estava feliz no casamento e que ela não estava lhe dando tudo o que ele queria. Minha mãe, que é uma esposa cristã, ficou chocada e me contou sobre a proposta em lágrimas. Sugeri que ela se divorciasse, mas ela disse que não acreditava nisso e não seria responsável por terminar o casamento deles. Meu pai insistiu e eu sabia exatamente onde isso iria acabar se minha mãe concordasse. Ela e sua amiga conseguiram convencê-lo, embora minha mãe estivesse hesitante. A princípio, ela concordou, com a condição de que fossem completamente transparentes um com o outro. Meu pai era um homem de meia idade, com barriga, e minha mãe era uma mulher atlética que malhava regularmente. Tenho 22 anos, aliás, não sei como meu pai foi tão cego. O que ele pensou que aconteceria? Ajudei a criar perfis de namoro online para minha mãe há quase 6 meses, após receber um número insano de combinações, escolhendo entre elas e conversando com elas por meses, minha mãe começou a se envolver com algumas pessoas. Toda essa atenção aumentou muito sua confiança e ela parece estar melhor. Meu pai se envolveu com sua secretária quase imediatamente. Teve muito pouca sorte com outras mulheres com essa transparência. Minha mãe conta tudo a ele sobre seus envolvimentos. Algumas semanas atrás, meu pai gritou com minha mãe por uma coisa insignificante. Normalmente, minha mãe teria se desculpado, mas com sua nova confiança, ela não recuou. Tem sido brigas constantes nas últimas semanas. Meu pai sempre inicia brigas com comentários maldosos sobre a roupa ou a aparência de minha mãe. Ele quase a chamou de algo ruim, mas se deteve. Acho que a ideia de casamento aberto finalmente caiu para ele. Minha mãe me disse que ele tentou uma conversa sobre encerrar o casamento aberto, mas ela imediatamente o rejeitou. Meu pai nunca esteve presente para nenhum de nós, mas a ideia dos meus pais se separarem ainda parece estranha. Não sinto pena do meu pai, mas gostaria que ele tivesse se esforçado mais pela família. Estou feliz por minha mãe. No entanto, meu pai deixou nossa casa e entregou os papéis do divórcio para minha mãe em uma semana. Meus avós não sabiam de nada disso, mas meu pai contou a eles quando entregou os papéis do divórcio, insinuando que minha mãe estava traindo. Ambos os conjuntos de avós vieram à nossa casa e começaram a repreender minha mãe. Guardei print de todas as comunicações dos meus pais e minha mãe mostrou a eles piorando as coisas. Os avós começaram a brigar entre si, culpando os filhos uns dos outros por causar tudo isso. Alguns dias depois, os antigos amigos da igreja da minha mãe vieram à nossa casa quando minha mãe costumava ir à igreja. Eles a desprezavam por ser de uma cidade pequena. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito carinhosa e não julgadora, então ela discordou do preconceito deles e eles começaram a excluí-la de suas atividades depois que ela conheceu seus amigos da academia. Minha mãe parou de ir à igreja completamente. Esses amigos da igreja começaram a xingar minha mãe e ela os expulsou. Minha mãe está em uma boa forma física agora, com abdômen e corpo definidos. Além de tudo normal, ela está sendo alvo de críticas. Meus avós acusaram de ter um corpo chamativo demais. Sua amiga treinadora tem sido um grande apoio durante tudo isso. Ela entrou em contato com a advogada que usou para o divórcio e minha mãe está passando muito tempo na casa dela. Descobri que o negócio que meu pai administra pertence à minha mãe, foi criado pelo pai dela em seu nome, então pertence a ela. Eu não sabia disso até agora e presumia que meu pai fosse o proprietário. Toda a situação é um grande caos. No momento, meu pai está morando em algum hotel e meus avós foram embora ontem depois de uma semana de brigas e tentativas de reconciliação dos meus pais. Eu sei que ainda virá muita confusão com o divórcio, mas espero que as coisas se acalmem por enquanto. Peguei minha namorada me traindo com seu amante na minha cama.
A história se baseia no título, mas antes de começar, um pouco de contexto. Sou homem, 25 anos e namoro essa garota, na qual não vou citar nomes, de 26 anos, nos conhecemos na faculdade quando tínhamos 19 e 20 anos, estamos juntos desde então, 6 anos. Era um dia normal, estava saindo do trabalho, mas dessa vez mais cedo, e como era mais cedo, decidi passar no bar para pegar um vinho para tomar quando chegar em casa. Moro num condomínio não muito grande com minha namorada, cerca de 4 quilômetros de distância do meu trabalho. Ela não trabalha pois recentemente foi demitida de seu antigo trabalho. Como eu acordo muito cedo para ir trabalhar, só queria chegar em casa, tomar um banho e ir para a cama. Mas quando estava chegando em casa, senti um mau pressentimento, me hesitei em abrir a porta, mas não dei muita importância e tentei abrir. Estava trancada, então decidi pegar a chave reserva no meu carro, então voltei e peguei. Quando abri a porta, percebi um par de tênis que não pertenciam a mim, nem à minha namorada. Nessa hora, meu corpo gelou, mas no fundo não queria acreditar no óbvio. Então, me dirigi ao meu quarto, não muito longe da porta de entrada. Quanto mais chegava perto do quarto, mais ouvia barulhos estranhos. Nessa hora eu estava ficando aflito, pois estava certo que algo que não me cheirava bem acontecia lá dentro. Quando abri a porta, meu maior medo se tornou realidade. Minha agora ex-namorada estava na cama com um cara. Assim que ela me viu, ela começou a chorar, e gritou falando que podia explicar, e blá blá blá. Imediatamente falei para eles darem o fora de minha casa, ou então chamaria a polícia. Rapidamente ela e o seu amante, que depois através de colegas de trabalho e de nossos amigos próximos, descobri que esse cara era alguém que trabalhava com ela em seu antigo trabalho, perto da área pouco desenvolvida da cidade, correram da minha casa. Quando saíram, apenas sentei em meu sofá e comecei a chorar, não conseguia acreditar que a pessoa por quem dediquei mais de meia década de minha vida a amar, apenas me apunhalou pelas costas. Depois disso, me separei dela, e decidi fazer uma sessão de terapia. Faz 2 semanas desde que todo esse desastre aconteceu, e já me sinto um pouco melhor. Se estiver faltando detalhes, me desculpa, estou um pouco mal e não consigo pensar direito. Fiz mal me vingar de uma jovem dentro do ônibus? Me vinguei de uma guria dentro do ônibus. Eu estava voltando para casa numa quinta-feira depois de um dia cansativo. Entrei no ônibus e sentei no banco que abaixa, onde fica reservado para cadeirantes, pois só tinha aquele lugar para sentar. O ônibus seguiu viagem e parou no próximo tubo onde entrou um monte de gente. Nisso, entrou uma senhora que se apoiou do meu lado e uma jovem que se apoiou do outro. Aí eu olhei para a senhora que estava encostada do meu lado, mas fiquei quieto. Depois disso, eu abaixei a cabeça e comecei a cochilar. Aí sinto alguém me cutucar. Quando eu olho, vejo que é a jovem e ela fala: "Tem como você sair daí para a senhora sentar? Ela está dormindo em pé." Essa jovem me falou de um jeito tão ignorante que eu olhei para ela e olhei para a velha e perguntei: "Você gostaria de sentar aqui, senhora?" E ela falou que não precisava, que já ia descer. Aí eu olhei para a cara da jovem novamente, encarei e abaixei a cabeça para cochilar novamente. Aí, chegando no próximo tubo onde ia entrar mais gente, entra um cadeirante. Aí eu tive que levantar. Só que o ônibus estava cheio já. Aí eu fiquei em pé do lado dessa jovem. Já não estava muito bem da barriga e pensei: vou fazer ela me pagar. Soltei uma bufa do lado dela que até os mosquitos caíram. Só escuto ela reclamar: "Essas pessoas dentro desse ônibus são nojentas. Como conseguem soltar uma coisa dessa?" Aí quando o cheiro da bufa antiga estava quase acabando, eu soltava outra para ela não ter paz. Vim o caminho todo rindo e ela reclamando do cheiro. Fui chamada de preconceituosa. Então, pessoal, decidi organizar um almoço aqui em casa para os amigos. Um dos meus amigos, vamos chamá-lo de André, perguntou se poderia trazer o seu novo namorado, Felipe. Eu aceitei de boa. Porém, quando eles chegaram, Felipe começou a reclamar de tudo e de todos, sendo muito inconveniente e antipático, mal me cumprimentou. Em um momento, ele até bateu no focinho do meu cachorro só porque ele cheirou. Fiquei chateada, mas relevei, pois não machucou o cachorro. Depois, ele abriu a minha cristaleira e quebrou uma taça, mesmo sabendo que não gosto que mexam nela. Mais uma vez, relevei a situação. Quando chegou a hora do almoço e servi feijoada, Felipe teve a audácia de dizer na minha cara que uma mulher com condições como as minhas não deveria servir um prato nojento e ruim, como feijoada, insinuando que era coisa de pobre. Ele ainda acrescentou que era sincero e sempre dizia o que pensava na cara. Fiquei indignada com sua falta de educação e não deixei barato. Respondi a ele que sua sinceridade não justificava sua falta de educação e que se não estava gostando, poderia pegar suas coisas e sair da minha residência. Felipe ficou nervoso e me chamou de preconceituosa, acusando-me de menosprezá-lo por ser gay. André pediu 1000 desculpas e saiu atrás dele. Decidimos não deixar essa situação estragar nosso almoço e continuamos como se nada tivesse acontecido.
No entanto, é importante lembrar que a sexualidade não é carta branca para ser sem educação. A única festa universitária que fui na vida foi traumática. Eu sou uma pessoa muito caseira e temperada, de maneira que realmente nunca tive vontade de ir em festas universitárias que, pelo que me falavam, tinham de tudo, menos aquilo que eu gostava. De qualquer maneira, após uma semana de provas particularmente difícil, meus amigos me convenceram a ir em uma cervejada. O argumento era que, mesmo que eu não bebesse nada, seria uma experiência antropológica. E cara, realmente foi. O local era algo como um campo de futebol, bastante aberto e iluminado. Como o álcool é diurético, havia muitos banheiros químicos. Tinha umas mesinhas ao redor do local, garantindo que a oferta de bebida era virtualmente infinita. E claro, a demanda também. Eu observei pessoas que, de dia, na faculdade, eram perfeitamente sãs e caretas se tornando uns monstros extrovertidos e luxuriosos. Vi amigo meu que namorava por 8 anos beijando 3 pessoas ao mesmo tempo. Apesar do meu choque, tenho certeza que não consegui escandalizar nenhum de vocês. Mas, agora, eu vou. Prometo. Lá pelo finalzinho da noite, começou a chover bastante e não tinha nenhum lugar para se abrigar. Tentei convencer meus colegas a ir embora, mas todos acharam que ficar bêbado e tomar banho de chuva era curtir a vida adoidado. Então, como bom antropólogo, continuei lá. O local, que era basicamente terra, ficou bastante enlameado. Desconfortável para os mais puritanos, mas dava para encarar como carpe diem, ainda. Dados os vários encontros da oferta e da demanda pelas biritas, o fluxo dos banheiros químicos foi bastante intenso e com a chuva e os ventos os castigando, alguns deles cederam e transbordaram. A confusão e a boemia eram tantas que pouquíssimas pessoas perceberam os dejetos se misturando na lama. Tudo marrom, tudo disforme, tudo liquefeito na chuva, né? Após horas intermináveis de bebedeira, chuva, lama e dejetos sigilosos, acho que Deus, relembrando o drama de Sodoma e Gomorra, resolveu punir todos. Iluminou a mente de um dos ébrios com a brilhante ideia de desafiar pessoas a se manterem equilibradas em pé só. Quem perdesse, teria que beber cerveja. Com lama. Pouca gente teve a destreza necessária e, para manter o pouco de honra que restava, muita gente topou pagar a prenda. Mergulharam os copinhos vermelhos de vodka, Skol Beats, Jurupinga, whisky e cerveja no chão vacilante, felizes e rindo, engoliram aquele lamaçal do pecado. Gosto estranho, claro. Mas o que você vai esperar de lama, né? No dia seguinte, houve uma endemia de diarreia em praticamente todo o campus. Mais do que isso, como se foi saber algumas semanas depois, verminoses também se espalharam. Lombrigas eram quase tão comuns quanto os próprios estudantes. Não demorou muito para alguém realizar o perfil epidemiológico e apontar a cervejada, e seus banheiros químicos pouco confiáveis, como o local zero. E é isso. Entendendo aquilo como um sinal divino, não saí de casa mais. Nem bebi cerveja com lama.